Olá, eu sou a Evelyn Lemos e o Jonathan Pierre e eu vamos estar conversando sobre a palavra de Deus. Que esse vídeo venha edificar as nossas vidas e quem for ver também venha ser edificado e edificada em nome de Jesus. Tudo Amém. bem, Tudo Jonathan? bem? Boa noite, Evelyn. Ótima noite para Prazer, nós. irmã. Deus Amém. abençoe. Amém, irmão. Vamos estar falando sobre a vocação de discípulos, que fica em Mateus 4, 18 até o 20, tá bom? Vamos lá? Amém. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Então Jesus falou com eles, né? Sigam-me e eu os farei Sigam. pescadores de homens. E Deus falou profundamente com você, né? Aí explica pra gente como que foi isso. Você estava onde e como que foi a experiência? Foi semana passada, né? Estamos agora, quem vê esse vídeo, estamos em maio de 2026, na última semana de maio. Então, foi meado pelo dia 20 de maio, mais ou menos. E Deus falou comigo, assim, não, eu não estava nem lendo a palavra. Ela veio essa parte da vocação dos discípulos. E eu vi, verifiquei na Bíblia, né? Abri em Mateus Uhum, e vi que 18 a 20 falava sobre isso, que quando Pedro e o seu irmão André estavam trabalhando, o trabalho deles eram pescadores, lançando as redes ao mar, como Jesus fala aqui na palavra, ele fala assim a eles: Vinde após mim, que eu lhes farei pescadores de homens. E é interessante que eles falam, cara. Então eles, deixando logo as uhum, redes, ou seja, de uhum. imediato, seguiram, sem perguntar. Jesus não falou assim, olha, vocês vão ter dificuldades nisso, vocês vão ser perseguidos, não falou absolutamente nada. E eles também não questionaram, o que é melhor, É, é, porque porque a gente gosta de questionar assim, olha, por que Deus não está me usando como eu deveria? Isso falando de quem é da fé. por quê, como, né? Exatamente. E eles, no trabalho deles, imediatamente eles largaram a mão. Uma no trabalho. É interessante essa parte, porque Deus falou comigo assim, Jesus lança as redes ao mar. E eles lançaram, obedeceram É. para pescar. E depois, o que eles fizeram? Eles deixaram elas, o instrumento deles, eles deixaram para seguir a Jesus. E comigo pensando assim, nossa, a gente precisa é, evangelizar, falar, mas a gente tem a vida corrida como qualquer pessoa comum. Nós somos pessoas comuns, né? Nós somos menos usados por Deus. A gente não tem a gente não tem ministério, que nem os pastores, bispos, presbíteros, que são muito abençoados, né? Uhum. Mas nós, como membros da igreja, membros de Cristo, temos também a missão de evangelizar onde quer que a gente esteja. E quando Jesus fala lança, a gente lança. E quando vem segue, a gente larga o que está fazendo. Como eles fizeram, eles largaram o que estavam fazendo. Forte. Também, a gente também lembra de Maria e Marta, quando Jesus estava na casa dela. Marta correndo para um lado e para o outro. E, e ela, aos pés, a outra irmã, aos pés de Jesus, ouvindo eles, ouvindo o lado bom, como ele fala, o É. lado bom tinha guardado para ele. E ela, Marta reclama que, ai, por que, Senhor Jesus, tu não conversa com ela para ela vir me ajudar aqui a servir os outros? E ele não repreende ela, mas fala, ela guardou a melhor parte, que era ouvir ele, porque ele estava ali na casa delas, né, no exato momento. Essas nuances que o Senhor Jesus deixa para nós, né, que são os pequenos detalhes que a gente às vezes acaba, como eu posso dizer,
dando um pouquinho mais de importância, né? Não que deixemos Jesus de lado, mas no momento que a gente tem que largar, como ele fala aqui para Pedro e André, a gente tem que largar e seguir ele. E ponto final. E logo após essa aqui, Jesus percorre mais um pouco, no Uhum. capítulo 21 já fala. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. É Os dois irmãos forte. deixaram o pai consertando, ou seja, naquele exato momento, o pai dele precisava da ajuda deles, É. porque a gente imagina que era um senhor de idade ou algo assim, né? Imaginando, né, como a cena, a gente começa a imaginar a cena. Uhum. E os dois irmãos não pensaram duas vezes, olha, o mais importante agora é seguir Jesus. É. Nós temos nossas famílias, mas temos nossos trabalhos, mas se Jesus fala, me segue. A palavra seguir aparece, se eu não me engano, 3 vezes, só nesses versículos aqui. Seguir, seguir, seguir Jesus, seguindo. Incrível. Jesus fala assim, ó, me segue. E Deus falou comigo sobre isso, então segue ele. E seguir nesse caso é, quando a gente está no trabalho, conversar com as pessoas, ouvir elas atentamente, porque está seguindo a Jesus, a gente está dando atenção a uma alma que precisa ser acolhida, que qualquer coisa que possa ter acontecido de ruim, as lutas que elas estão passando, que todos nós temos lutas, mas a gente tem que estar sempre atento em seguir Jesus. Às vezes largar algo de lado e dar ouvido a ele e ser usado, que é o principal. E não importa o que a gente esteja passando, as dificuldades, os problemas, as tribulações, ele sempre vai nos sustentar, porque não importa o amanhã pertence a ele, está nas mãos dele, né? Está. E é muito forte essa passagem, porque a gente reflete em alguns versículos da Bíblia, a gente passa anos e anos, às vezes lendo, e mais uma hora Deus fala diferente com a gente, aquela mesma palavra que a gente desde criança ouve ela. Essa aqui a gente é uma, até quem era católico, no caso, eu fiz primeira comunhão, essa parte da vocação, a gente sempre ouve desde criança, 10, 12 anos de idade. Só que hoje a gente ouve de uma maneira diferente, né? Quando Deus fala com a gente, ele fala forte. Você vê que é Pra gente, para agir, né? Você vê algo forte para que haja ação. exatamente, ação. Porque você também está dando ouvidos ao que ele Uhum, está falando com você. Porque exatamente. você, assim, ouvidos e a alma. Porque você pode só ler, só por ler. Ah, seguir Deus. Mas aí tem a parte da ação. Ah, eu estou ouvindo e eu quero seguir de verdade. Como fazer isso? Aí você ir para Exa- ação, né? Exatamente. E isso também, a atitude desses quatro irmãos revela algo também impressionante. Hum, Independência do Senhor Jesus. aham. Porque Também de vejo largar, isso. exato, eu vi nessa passagem que no momento que tu larga o teu trabalho ali e ouve a palavra, a voz do Senhor, me segue, tu está totalmente dando a Ele todo o sustento da tua vida. Me digo, Uhum. tu está dando a resposta para ele, Senhor Jesus, eu estou nas tuas mãos. É. Não importa o amanhã. Aqui era o meu trabalho, era o meu ganha-pão. Uhum. Mas o Senhor fala, me segue, então com certeza o Senhor vai suprir minhas necessidades. Com os outros dois irmãos também fala sobre o nosso convívio familiar, É. que é a atitude do Tiago e de João com Zebedeu. O pai deles estavam lá. Uhum. No momento que eles seguem, eles deixaram o pai deles É. e seguiram ele. E o pai estava trabalhando, estava consertando, ou seja, estava consertando, tinha quebrado. É. Então, a fonte dele de renda estava com problemas. É forte isso. Porque porque se eles eram pescadores e não estavam pescando porque estavam consertando, porque algo tinha quebrado, É. então eles estavam numa necessidade de ficar próximo ao pai. Mas naquele exato momento,
Eles não pensaram duas vezes. E seguiram Jesus mesmo assim. E sabendo que Jesus, Deus ia, após isso, sustentar tanto eles como o Pai. Não ia É. desamparar. Uhum. Não iam desamparar, porque também seriam pescadores de homens. É, Verdade. é muito forte isso. A gente começa a É mergulhar. muita renúncia. É muita Exato, renúncia. exato. Que É tá falando, renúncia. além do trabalho, a questão da família, Exato. né? Uhum. A gente Sair da zona deixar. de conforto, do que já está acostumado a se fazer. Exato. E total dependência. 100% na mão de Deus. Confiança É, absoluta. também Então, foi percebi muito isso, sobre forte. confiança. E quando a pessoa se entrega assim, é porque ela está demonstrando a confiança, que Exato. confia realmente em Deus. Com certeza. Porque quem é que vê algo assim e não se lança? Uma pessoa que aparece para ti, naquele exato momento eles não, praticamente não conheciam a Jesus, mas sabiam do poder dele quando olharam para ele. Então, às vezes a gente tem esse momento de ouvir a palavra de Deus, às vezes a gente está com a vida totalmente errada. Estou falando de pessoas que estão se convertendo nesse exato momento. E tu vai ouvir a palavra de Deus naquele exato momento, vai largar tudo. Tua vida errada, o que tu Em nome de fez. Jesus. Naquele momento, tu larga tudo. Tu larga aquilo ali. Porque não tem mais com o trabalho, tem a ver com uma vida errada que tu possa estar tendo ali, que está quebrada. Que vem com a palavra do Pai, recebeu, que se está quebrado, então É, pode ser a tua vida também, que está quebrada. amém. Então, larga essa Deus parte quebrada. restaura, né? Exatamente. Então, Deus tem o plano dele perfeito para nós. É verdade. E a gente não pode, no momento que ele fala, tampar nossos ouvidos, porque é a voz dele mais forte. É. E Ouvir, focar na voz de Deus. exatamente. E seguir. Como ele fala aqui, repete mais de uma vez. Me siga, me siga. É muito forte. E depois disso eles começam a andar e fazer o trabalho evangelístico, né? Conhecendo como fazer a pregação, como entregar aquilo que eles tinham recebido, Uhum. que era Senhor Jesus na vida deles. Não, a história dos apóstolos é muito forte. Maravilhosa, né? Todos eles, assim, tiveram, claro, teve um que, no caso, não deu ouvidos, né? Mas já estava escrito isso, como o próprio Jesus falou, que É. só um se perdeu porque isso já estava escrito sobre ele. Mas os demais foram até a morte. Pregaram, saíram pelo mundo. E hoje, para quem está ouvindo, no momento que estiver ouvindo essa gravação, nós estamos na terça-feira. Há 2 dias atrás era domingo de Pentecostes, quando os 120 estavam no cenáculo, aguardando quando o Senhor Jesus falou, não saiu de Jerusalém. Naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre eles. E depois daquele momento, eles se espalharam pelo mundo. Após isso, Pedro fez o discurso, né, que tiveram 3.000 batizados. Glória a Deus. E eles tinham perdido todo o medo, que eles estavam ali no cenáculo, estavam fugitivos, né? E com medo, não sabiam o que estava mais, eles fizeram também de novo a mesma coisa. Continuem em Jerusalém. Fiquem aqui até que se cumpra a palavra. E se Amém. cumpriu naquele dia. 120 foram batizados. E dali começou a evangelização em todo o mundo. Daí eles começaram a ir para todos os lugares. E Evangelização, né? exatamente. Mas tinha que ser cumprido a palavra de Deus, né? Até aquele momento, depois que Jesus subiu, que ele daria de novo, daria o seu consolador, daria o Espírito Santo a eles. Nossa, quando a gente ouve Deus, a gente consegue tudo que a gente quer. E Que tudo Ele que, no quer pra caso, gente, né? tudo que nos prejudica, ele tira do nosso caminho de um jeito ou de outro. É, Basta a gente estar, como eu sempre falo, ouvindo a palavra dele. E ele fala de diversas formas, né? Às é vezes, até verdade.
o silêncio de Deus já é uma resposta. Verdade. O silêncio de Deus é uma resposta. Deus, o que? Deus não está falando nada, mas já deu uma resposta. A gente às vezes quer insistir com Deus. Não, não, diz alguma coisa, Deus, querendo fazer a nossa vontade. E também sobre o silêncio de Deus, quando o Senhor Jesus está a horas de fazer o sacrifício dele, quando ele fala, passa de mim esse cálice. Deus não responde mais nada para ele. O silêncio de Deus era a resposta. Um dia a pregação do pastor falou sobre isso, daí eu também guardei até hoje, há anos atrás, quando o Senhor Jesus, e não que ele estava querendo sair do sacrifício dele, mas naquele momento ele estava angustiado, como todos nós. Ele era humano, ele veio do trono dele, divino, e se fez humano. E tinha todas as nossas lutas aqui. E o Senhor Jesus orou e foi fiel até o final. Realmente o silêncio de Deus ali foi resposta, ele continuou, né? E obedeceu, Exato. né? Obedecendo. Porque eu assim, não, tu tem que sacrificar. Porque como ele já tinha, né? Já direcionado para fazer isso, né? Exatamente. Então Ele aí veio para essa missão. ele falou, né? E aí Deus ficou em silêncio. Foi a resposta de Deus ali para continuar, que ele já tinha já a direção, né, do que fazer. Exato. Ele já tinha direção. E cumpriu É, a, por isso e para estamos nos aqui. salvar. Por isso nós estamos aqui, exatamente. E glória a Deus por isso. Glória a Deus Sim, por Deus ser tão maravilhoso nas nossas vidas, né? com certeza, E eu poder muito. falar com Ele todos os dias e sempre alguma palavra que vem, a É, gente tem que, no caso, estar atento é, e saber o que Deus quer na nossa vida, o que é. Ele quer que a gente mude, o que a gente quer que a gente faça ou deixe de fazer, porque Ou também tem coisas deixe que de a gente fazer. está fazendo que a gente tem que deixar de fazer. É. E eu já tive algumas situações, né, de trabalho Hum, que eu até eu posso dizer que eu me envergonho, porque eu poderia ter feito que nem Pedro e ter largado na hora e ter dado atenção, né? E às vezes trabalho, a gente, às vezes aquele momento ele Deus fala contigo lá, para um pouco entendo. ali e estende a mão, ajuda, deixa ser usado naquele momento, porque ele está querendo te usar para chegar àquela pessoa, um Uhum, amigo, uma amiga de trabalho, não só no trabalho, mas também na faculdade, nas escolas, em cursos, e às vezes na fila do ônibus, na fila da padaria, às vezes tem uma pessoa que está ali ó, aguardando que alguém chegue e estenda a mão para ela, não assim como o povo fala aí fora, mas de uma forma que a sustente realmente, que é ouvi-la e orientá-la, porque às vezes a gente precisa só de uma palavra para mudar. Uma palavra só é. Às já vezes um muda toda a tua vida. sorriso, um abraço, muda a Exato. história, né? Muda a história e faz aquela pessoa se converter ao Senhor. Então, eu não tenho mais o como é que é, não sei assim dizer mais alguma coisa Mas que você já não seja fez, o que é. por exemplo, na rua? Já, eu já fiz, eu já dei uma orientação e oração. Uma vez eu trabalhei como corretor de imóveis há uns anos atrás, né? Ah, E eu fui fazer uma visita na casa da uma cliente e tudo, que ela estava vender a casa, só que a mãe dela estava doente. Daí, quando eu cheguei no quarto, assim, estava verificando todos os ambientes, né? Era o trabalho do corretor de imóveis na época, né? Verificar o que tinha, o que não tinha, tudo, quantos quartos. E nisso estava o quarto da mãe, tinha uma companheira, como é que chama? Uma cuidadora de idosos, não, que chama aham. cuidadora de idosos. E ela olhou para mim, aquele olhar meio cabisbaixo, daí eu conversei com ela, olhei para ela, sorri, falei, minha senhora, tá tudo bem? Moço. Ela fala, por causa da idade, né? Tava com uma doença, Uhum, delimitação. uhum. Eu digo, não, só um momento, vou orar pela senhora aqui. Deixei de lá o trabalho.
peguei e orei com ela, assim, ó, a senhora está curada em nome de Jesus. Glória a Esse, Deus. eu disse para ela assim, olha, dê um sorriso, vamos conversar, a senhora vai ficar bem agora. Ela deu um sorriso, ai, mas o senhor... Ai, ela se sentiu leve naquele momento ali, falou, ai, Legal. falou assim, ai, que bom que você orou por mim aqui, não. Eu estou aqui para orientar, ajudar a senhora em que você quiser. Daí, mas aquele momento que ela, aquele, no momento que eu entrei no quarto ali, eu estava cabisbaixo. No momento que eu já saí, o sorriso dela já Que estava ali depois da legal. oração. Então, aquilo ali mostrou para ela que o Senhor Jesus literalmente bateu a porta dela, Aham. do quarto. Porque quando a gente segue a Jesus, nós estamos fazendo o trabalho dele e é ele que está nos usando ali, porque não sou eu, não é o Jonathan É, Pierre, é Deus não te sou eu. usando. Mas É Deus me precisa usando. de você permitir. Você permitiu. Eu vejo assim que Deus se agrada com isso. E é bom você lembrar desses momentos para te incentivar. Porque o passado já passou. Mas daqui para frente, né? Muitas coisas Não, podem acontecer. Então, lembrar de momentos assim, eu acho legal pra gente. Pra gente. Eu não, refleti sim. aqui e é bom demais isso. Não, exato. E isso é que nos fortalece. Pôr em prática a palavra de Deus. É. Porque é que nem a parábola dos talentos, né? Que um esconde no final. Ah, eu vou guardar o talento. Não. E a gente às vezes esconde nosso próprio talento. A gente multiplica. E eu sempre levo essa multiplicação como almas, né? Alguns levam, assim, pelo lado financeiro, estudo, algo assim, algum mês não. E para mim a multiplicação sempre tem a ver com almas. Porque o que importa A realmente alma para que vale Deus mais. é a alma que vale mais. Talento, tudo tem a ver com ouvir a palavra, pôr em prática e passar. Amar a Deus em primeiro lugar Sim. e ao próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos que Deus fala, são os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o Muito segundo, forte. amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que mais vale é ouvir a Deus, amá-lo e, após isso, amar ao próximo como a ti mesmo. É, porque Então, as pessoas, alguém pode estar vendo esse vídeo, pode estar assim, por onde eu vou começar? Isso para reflexão pra gente também. Por onde eu vou começar? São tantas coisas para fazer, uhum, mas a prioridade é a alma. É a alma. é Você alma. olhar para si mesmo, para sua alma e também refletir sobre como você pode ser usado para edificar as almas, né? É o que você Exato. está falando sobre a prioridade ser a alma. E Deus vai Não, exato. agindo nas outras coisas, né? Não, sim, ele sempre vai te, como eu falei, sempre vai te sustentar. É. Como eu te falei, ó, a palavra já fala sobre isso aqui em, ó, Aham, pode falar. 18 a 20. Ele fala aqui, vinde após mim e eu vos Aham, farei pescadores de homens. aham, Vinde após mim, ó, me amai, uhum. e eu lhes farei pescadores de homens. Eu lhes vou lhes capacitar para isso. Descapacitar aí, ó. Exatamente, vai capacitar para ser pescador de homens, pescador de almas, almas para o reino dele. Glória a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É. E é tudo isso baseado, essa palavra de hoje, Mateus 4, 18 a 20, na vocação dos discípulos, que é a vocação deles, nos reflete a nossa vida espiritual, como Isso. nós devemos agir em todos os momentos. Deus está Porque chamando. não são só os pastores que estão ali, os bispos, como eu falei, presbíteros, São os os servos de obreiros, Deus. somos todos nós. Isso. Somos todos Ele nós. A está gente. chamando. Então Uhum. é isso. Que Deus venha abençoar nossas vidas, nos fortalecer.